Contribuições previdenciárias das empresas e equiparadas noções iniciais. O que é que você precisa saber? Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, você que gosta do nosso conteúdo, a gente sempre traz muita informação do mundo do direito previdenciário. Então se inscreve para fortalecer, para dar uma ajuda, para mostrar que você gosta do nosso conteúdo. Deixa o seu joinha, assim você vai dar uma mensagem para o YouTube para ele nos ajudar a chegar em mais gente, levar esse conteúdo que é preparado com muito carinho para você. Então se inscreveu, deixou o seu joinha para não perder nada, ativa o sininho de notificação e entra no nosso canal no Telegram, o link está aqui na descrição. Então bora lá ver o conteúdo de hoje. Primeiro, qual é o conceito de empresa? A empresa é a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural com fins lucrativos ou não, tá? Bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. É um conceito amplo, tá? Esse conceito, mas é o conceito cobrado em prova, para as provas previdenciárias, para finalidade previdenciária. Equiparam-se também à empresa, para efeitos dessa lei, o contribuinte individual, a pessoa física na condição de proprietário ou dona de obra de construção civil, em relação ao assegurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Gente, aqui é decoreba, tá? Numa prova, como é que vem aqui? Normalmente a banca copia esse texto e você tem que dizer se tem ou não tem, se está todo mundo ali, se não tá. É bem decoreba mesmo, infelizmente. Às vezes elas inovam, mas normalmente é decoreba, tá bom? Então fica atento aí com esse tipo de questões decorebas. Você tem que fazer a leitura mesmo do dispositivo legal até que isso entre na sua cabeça. Um detalhe importante é, quando a partir de agora eu falar assim, a empresa, eu estou falando da empresa equiparada à empresa, tá? Empresa ou equiparado. Aí estou num pacote só para não ficar toda hora falando empresa equiparada à empresa, empresa. Então a empresa você já sabe que é aquela pessoa que tem ali a responsabilidade tributária de fazer o recolhimento pelos empregados, avulsos, contribuintes individuais que prestam serviços a ela. Joia? Qual é a base de cálculo, ou seja, qual é o valor que eu uso como referência para calcular a contribuição previdenciária da empresa? Então, qual é a base de cálculo do empregador, da empresa, da entidade aérea equiparada na forma da lei? Então, para não ficar falando empregador, empresa e da entidade equiparada, quando eu falar empresa, a partir de agora você já sabe que eu estou falando desses três aqui. O que é que está lá no artigo 95 da Constituição, inciso 1º? A folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. O fato gerador é o crédito jurídico, tá? O trabalho que gera a obrigação de remunerar e não o efetivo pagamento das verbas. Então, trabalhei na empresa, a empresa tem um ano que eu trabalhei até hoje, não me pagou, não importa. Há um ano atrás essa empresa já era devedor das contribuições previdenciárias, tá? Então, fique atento. Trabalhou em janeiro, recebeu em abril, quando é que deve ser efetuado o recolhimento? Fevereiro, né, gente? Por quê? Porque é sempre no mês subsequente. A gente já estudou isso. Então, no mês subsequente, posterior à competência, ou seja, a realização do trabalho. A contribuição previdenciária da empresa equiparada, ela recai sobre as parcelas remuneratórias do trabalho. Lembra lá que a gente falou o que é o salário de contribuição, a composição? O salário de contribuição é remuneração, é aquilo que a pessoa recebe por ter trabalhado, né, por ter feito aquela atividade. Então eu fui ali, ministrei uma aula numa escola, né, eu fui lá, recebo a minha remuneração. Por quê? Porque fui lá fazer um determinado serviço. Então eu fui remunerado por aquilo. Tá? Em regra, exclui aí as de cunho indenizatório. Nós já estudamos quando as remunerações de natureza indenizatória, elas entram na exceção e se tornam salário de contribuição na aula passada. Então, dá uma olhadinha na aula anterior, tá? Já está na plataforma disponível, inclusive com material de apoio. Tá? Atenção, gente, ó. Não há teto de contribuição para empresas, tá? E equiparados, pois o incidente sobre o total das remunerações das pessoas físicas que lhe prestam serviço. Então, enquanto uma pessoa física tem um teto de 6.433, salvo engano, e 57, 6.401 quebrado, a empresa não. A empresa, se a empresa pagar um salário de 20 mil, ela tem que recolher 20% de 20 mil e passar para os cofres previdenciários, tá? Então, não tem teto. Segunda observação não se considera como remuneração, direta ou indireta, os valores dispendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional
como ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, em face do seu mistério religioso ou para a sua subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado, salvo se a quantia puder sofrer variação de acordo com a natureza e quantidade do trabalho. O que é que ele está dizendo aqui? Tudo aquilo que é pago para os ministros religiosos, não importa a religião, não é considerado como salário de contribuição e, portanto, não se considera como remuneração direta nem indireta e não vai sofrer ali desconto previdenciário. A exceção é quando esse ministro ele tem uma quantia recebida que pode variar de acordo com a natureza e a quantidade do trabalho. Então, imagine aí que foi acordado ali, falou, se você conseguir recolher de dízimo e oferta, vou falar aqui de uma realidade que eu conheço, que é o pastor. O pastor tá lá, ele tem o salário dele fixo, independente de quantas pessoas entram na igreja e contribuem ou não. Agora, se for feito um acordo, ó, se houver nesse culto de hoje 10 mil reais de contribuição, o seu valor de salário é X. Se for mais do que isso, você fizer uma boa pregação e conseguir que as pessoas contribuam mais e a contribuição entrar numa proporção de 20 mil reais, aí você vai ter mais salário, vai ter uma remuneração diferenciada. Nesse caso, a remuneração que é paga a esse pastor aqui, ela varia de acordo com a quantidade e a natureza do trabalho dele. Portanto, vai ser contribuição para a Previdência Social e vai ser base de cálculo para a contribuição. E a empresa, que no caso aqui desse exemplo é uma igreja, vai ter que pagar cota previdenciária patronal para a Previdência. Tá? Entendeu aí essa questão dos ministros religiosos? Então, a regra, os valores pagos pelas entidades religiosas não são considerados base de cálculo para a contribuição previdenciária, a razão pela qual os religiosos são considerados contribuintes individuais e não empregados. Não há ali vínculo empregatício. Nós já estudamos isso quando estudamos quem era o segurado contribuinte individual. Espero que esse conteúdo tenha trazido valor para você. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui, porque eu uso a sua dúvida para fazer os próximos vídeos e te esclarecer. Se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Mais da metade das pessoas que assistem, consomem aqui o conteúdo ainda não se inscreveram. Dê essa ajuda aqui pra gente, tá? Ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, isso fortalece demais, não custa nada para você e nos abençoa muito. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte.